Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da iluminação. O que é isso? Por que é importante? Nesta série sobre edificando a fé, eu tenho sempre enfatizado a importância da palavra de Deus para que a gente possa edificar a nossa fé. Afinal de contas, é exatamente sobre a palavra que a nossa fé é edificada. A palavra de Deus é o alimento da nossa fé. A palavra é aquilo que coloca a fé em nosso coração. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele coloca a palavra de Deus em nosso coração para gerar fé. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós já vimos essa importância que a palavra tem e ela é o alimento da nossa fé, por assim dizer. Então, queridos, hoje eu quero falar sobre algo que é como que uma continuidade desse tema. Eu quero falar sobre a iluminação. Nós vemos na Bíblia esse termo ser iluminado, ter o coração iluminado algumas vezes. E o que quer dizer isso? Pessoas incrédulas, até mesmo ateus, eles têm conhecimento do que está escrito. Nós já vimos que é sim importante nós, como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus, sabermos o que está escrito. Mas apenas saber o que está escrito não quer dizer que você vai ter fé naquilo ali. Por exemplo, a maioria dos ateus militantes e pessoas que escrevem livros contra a fé cristã, eles conhecem o que está escrito, mas eles não têm fé naquilo ali. Então é importantíssimo a gente entender que existe um segundo passo que nós precisamos dar para que a nossa fé possa ser edificada. E eu chamaria esse passo de a iluminação. O apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, no capítulo 1, orava pela igreja de Éfeso. Nós vamos ver essa oração agora. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O capítulo 1 do livro de Éfeso, ele fala sobre diversas coisas que são realidades, contudo são realidades espirituais, não são realidades materiais. Como eu já falei outras vezes, nós viemos do mundo, um mundo de incredulidade, um mundo que é acostumado a viver com base naquilo que é material, aquilo que se pode tocar, aquilo que se pode ver, ouvir com seus sentidos físicos, né? Então a gente veio do mundo dessa forma. E Deus nos chama para uma vida de fé, uma vida onde você vai viver a partir de coisas, muitas vezes que você não tem como tocar com sua mão, ver com seus olhos naturais. É uma vida de fé em algo espiritual. E a fé, de fato, a fé do Novo Testamento, ela é sobre coisas que já são realidade no nível espiritual. Então, como é que a gente pode viver com base em coisas que nós não podemos ver? Qual a garantia de que essas coisas são reais? E a garantia que nós temos é exatamente a fé. A fé, a verdadeira fé, claro, ela existe, ela acontece no nosso coração quando a palavra de Deus ela é iluminada. Nós precisamos dessa iluminação. Paulo orava pelos Efésios e nós precisamos orar, interceder por nós mesmos, interceder pelas nossas igrejas, para que esta luz, esta iluminação aconteça nos corações dos cristãos.
Se há trechos da palavra, se há verdades bíblicas que parecem não fazer muito sentido para você, isso significa que falta a iluminação. A iluminação é como se Deus acendesse ali uma luz no seu entendimento. Imagine que você esteja num quarto escuro, cheio de objetos, cheio de coisas até perigosas, vidro, né, e coisas que estão espalhadas pelo quarto, você não está enxergando aquilo ali, então você não sabe que perigos existem, ou você não consegue usufruir, talvez de sei lá, você está com sede num ambiente escuro, você tem água ali, mas você não consegue enxergar. Enfim, como você está num ambiente sem a luz, é necessário que você enxergue para que você possa se proteger, para que você possa usufruir de, porventura, algum benefício que existe naquele ambiente. Então, a palavra de Deus escrita, ela serve de orientação para o mundo espiritual, mas é necessário que você receba a iluminação, que acenda essa luz para que você possa enxergar o mundo espiritual conforme a palavra de Deus revela, certo? Então, o primeiro passo, sim, é meditarmos na palavra, é conhecer o que está escrito. O segundo passo é nós sermos iluminados para que aquilo que está escrito torne-se uma realidade dentro da nossa mente. Era exatamente isso que Paulo orava. Paulo citou várias coisas, várias realidades espirituais, mas ele sabia que aquelas realidades espirituais e aquelas palavras que estavam ali na carta, né, à igreja de Éfeso, poderiam não fazer sentido algum para aqueles cristãos. Então ele orava constantemente para que os olhos do coração daquele povo fossem iluminados e eles pudessem entender, visualizar interiormente aquelas palavras que haviam sido escritas. Certa vez eu conheci uma irmã em Cristo que veio aqui para nossa casa e ela ficava lendo a Bíblia constantemente, mas eu percebi que ela ainda parecia não entender certas coisas simples mesmo, coisas fundamentais da Bíblia. Ela me perguntava algumas coisas e aí eu fui perguntar: você lê a Bíblia constantemente, mas você está entendendo o que você está lendo? E ela realmente disse que não entendia o que ela lia. Ela lia a Bíblia porque havia sido orientada, né, de que aquilo era a coisa correta a fazer, mas ela não entendia o que estava escrito. E aí não adiantava muito, né, você ler e não entender. E aí a gente fez um discipulado com ela, ela começou a entender melhor as coisas e aí sim começou o processo de mudança de comportamento. Então, quando Jesus falou sobre a parábola do semeador, ele falou que o primeiro tipo de solo, que é o solo à beira do caminho, representava aquelas pessoas que ouviam a palavra, mas não a compreendiam, e vinham o maligno e arrebatava o que havia sido semeado em seus corações. Isso mostra, pessoal, que não adianta apenas ouvir a palavra, é necessário você meditar nela e receber a iluminação para que você possa compreender a palavra de Deus. Então, medite na palavra, ore e busque pela iluminação. Paulo orava pelos Efésios. Muitas vezes é necessário também você jejuar para isso, né? Para buscar de Deus o entendimento, buscar a sabedoria. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 2, o escritor aos Provérbios fala ali sobre como obter a sabedoria de Deus. Ele fala: se alçares a sua voz, se você buscar esta sabedoria, como a tesouros escondidos, né? Então, ou seja, é necessário de nossa parte haver uma busca, é necessário da nossa parte haver uma valorização da sabedoria, da palavra de Deus, né? Buscar isso, meditando, orando, buscando mesmo, jejuando, colocando isso como um alvo em nossas vidas, para que esse entendimento venha, né? Quando o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, então a fé surge. E você não vai fazer força para ter fé, né? Muitas pessoas fazem um esforço enorme para ter fé, mas na verdade a fé ela vem
pelo conhecimento da palavra e pela iluminação dessa mesma palavra. E aí a gente vai começar a enxergar as coisas espirituais sem haver esse esforço, né? A fé vai sendo edificada e ela vai brotando. E aí, com a iluminação, você começa realmente a enxergar a palavra de Deus como sendo algo real para você. E aí sim é o caso do poder de Deus fluir através, né, dessa sua fé. Ok? Então é necessário essa iluminação. Que Deus abençoe você, que você possa meditar nessas palavras e buscar a luz do Senhor na sua vida. Deus abençoe.